Coração. Tu é um cara bem resolvido com as coisas, né, cara? Eu acho que eu sou. Eu acho que eu Parece, sou. né? Porque Eu acho que eu sou. tu tem uma resiliência, assim, tá tudo certo. O que Não não fica tá, se queixando. o que não tá, Aceita. fica. Não aceito tanto. Eu acho assim, o que não... Tem uma lei da vida. Cara, esse planeta, essa vida não é o céu, não é o paraíso. Tem coisas do paraíso aqui, mas viver, como já diz o Renan, viver é foda, viver é difícil. Vamos lá, tu acorda. Cara, tem que comer, tem que excretar, botar coisas para fora, tem que se alimentar, não pode ter cortes profundos, a pele é frágil, o sangue, quando escorre, você pode morrer. Você tem coisas dentro do teu corpo que deterioram. Fora isso, você tem o caos. O que é o caos? É o momento, é o segundo seguinte, que a gente não tem controle algum sobre o que vai acontecer. O que vai acontecer ali agora, a gente não tem controle, isso pode naturalmente atingir quem está do lado. Sim. O caos vai sempre atingir quem está próximo. E eu acho que eu descobri que o barato não é lutar com o caos. Você não ganha do caos. O momento seguinte, o segundo seguinte, você não vai ganhar. Você não sabe o que é, e ele é a somatória de tudo e de todos, e de todas as consequências, de todos os atos, de todo mundo. É o segundo seguinte. Eu digo que a gente vive um caos. Só que o que eu aprendi é que a melhor forma é surfar no caos. O que é surfar no caos? Você não tem controle total da prancha, mas você sabe que tem um movimento, está subindo, e vamos indo nessa. Deixa ele te levar e vai indo nele. Quando você quiser desviar um pouquinho, porque tá bom, você desvia um pouquinho, mas não adianta muito, você tem que estar perto dele, você tem que estar nele. E dentro da tua possibilidade, você vai controlando a direção e o destino que você quer dentro desse caos. Está lá na frente, o Mania de Churrasco está lá na frente. Eu quero chegar no Mania de Churrasco. O caos está aqui. Como é que eu vou? Tenho que estudar um pouquinho essas forças para ver onde é que eu vou sendo levado por ele, onde é que eu posso agora estar com menos força do caos. Agora eu boto um tubo aqui e direciono do jeito que eu quero, porque dá. Não, daqui a pouco vai bater no caos de novo. Então, no final das contas, esse planeta, para mim, é um planeta, acredito em vidas, acredito em sequência. Esse planeta, para mim, realmente é um planeta de esforço, de trabalho. Para você ficar vivo, para você seguir, você tem que chegar até o fim do dia. Chegar até o fim do dia é foda para muitos e é aleatório. Você não sabe até qual vai ser o dia que você não vai conseguir chegar até o fim do dia. Então, não é um planetinha de é para lutar e é para virar. E tem uma regra. Tudo que não tá bom, vai indo, vai trabalhando para ficar bom. Até ficar bom. Quando ficar bom, pode continuar trabalhando porque vai ficar ruim. De novo. Vai deteriorar, vai cair, vai ficar ruim. E você tem que ter o mesmo trabalho de todo dia, que é vamos fazer ficar bom. É todo dia isso, o tempo todo. Eu não acredito que seja diferente. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. O quanto que o candomblé ajudou você a ser forjado, né, nessa mentalidade, nesse comportamento? Por que eu estou te perguntando isso? Porque o Arlindinho esteve aqui e... Inclusive, tem um corte que eu botei ontem ou hoje, acho que foi ontem, falando sobre isso. Anteontem, não sei. Que ele conta que a espiritualidade, ele é do candomblé. Ele, a família dele toda, a mãe dele, a Babi, a mãe de santo, enfim, o Arlindo era, o Andrezinho do Molejo, que é compadre, é quase primo da Babi, quase irmão de santo. E ele fala que a espiritualidade ajudou ele, senão ele ia pirar. E ele conversando, aqui no bate-papo, ele falou, cara, quando tá bom, eu aceito, quando tá ruim, eu não me desespero, porque tudo é linear, tudo passa e tá tudo bem. E aí, você falando, eu tô vendo, e vocês são do candomblé, eu tô vendo o Arlindinho aqui falar sobre a doença, porque ele falou isso em cima de quando o pai dele ficou doente, teve um AVC. Você não tem noção de quanto essa tua colocação é espetacular. Vou tentar ligar os pontos. Primeiro, a pergunta sobre o candomblé. Eu acho que o candomblé deveria ser entendido não como religião, mas como filosofia. Por quê? O candomblé, ele diz o seguinte: da mesma forma que toda a raiz católica que a gente pega lá de trás, evangélica, que a gente pega toda atrás do Antigo Testamento, a gente está falando da mesma fé não ocidental. Uma fé que nasceu na África, que antes mesmo de ter o cristianismo, antes mesmo de ter... Eles não conheciam o Cordeiro de Deus, nem o Antigo Testamento. Eles conheciam a natureza.
E a natureza dizia para eles o seguinte, desde que o homem existe na África, que é o primeiro homem do mundo, ele se acostumou a entender a natureza, a entender o trovão, a entender o vento, a entender as águas, a entender a mata, a entender os animais, a entender... E toda a comunicação dele, ele entendeu antes da linguagem que padrões sonoros, percussivos, eram uma linguagem não só corporal, mas uma linguagem de um povo, de comunicação de um povo. Então, o candomblé está todo ligado a naturezas e comunicação. Você endemoniar isso é uma coisa que é muito erro, é muita maldade. Então, a gente está falando, talvez, da religião mais original e menos alterada, porque todas as religiões são feitas por livros. Livros de homens que vão mudando essas religiões a cada tempo, de acordo com seus interesses políticos e de crenças. A própria religião vai mudando a partir do que os homens escrevem. O candomblé, não. O candomblé nunca mudou. Não é um homem que escreve sobre o candomblé. É a mesma história que começou lá atrás. Ela é contada há 10 mil anos. A mesma história, sem alterações. Ela é contada há 10 mil anos, sem mentiras, sem novas criações, sem nada. Ela é original pra caramba. E ela fala da mesma coisa, o respeito e o amor às forças que são maiores que a gente, que regem a gente, a força dos planetas, a força das forças magnéticas, a força dos ventos, de tudo. Sendo que, na filosofia, ela diz o seguinte, existe o bem e existe o mal. E você tem a comunicação divina para que você faça o bem para o mundo, para as pessoas, e que esse bem volte para você. Ao mal, é a mesma coisa. Se você se dedicar para fazer o mal, as energias do mal, você vai se relacionar com essas energias e elas vão voltar para você. Escolha. E aqui, dentro dessa nossa religião do amor, é limpa. Aqui, a gente só faz o bem e só pensa no bem. Esse é o candomblé. Esse é o candomblé. Tem responsabilidade sobre os seus atos. Queira bem, viva em comunidade. O que é um centro, ou o que é uma comunidade de candomblé aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer outro lugar? Cara, precisa de uma casa ou de um terreno que tenha aroeira, que tenha algumas frutas, que tenha galinha, que tenha alguns antílopes, que tenha tudo isso para servir a todo mundo que está dentro desse quadrado. São várias casas diferentes. Nesse mesmo lugar, você tem a casa de proteção da sua cabeça, dos seus santos, das suas divindades. Nesse mesmo lugar, nessa vila, tem que ter tudo. Tem que ter o bicho, tem que ter as árvores, tem que ter a sombra, tem que ter a comida, tem que ter o cará, tem que ter os vegetais, tem que ter tudo para servir a essas todas as pessoas, que cada uma delas tem uma divindade que elas dedicam. Então, tem as casas de divindade. É só isso. Então, é tão lindo, é tão puro, é tão nobre, é tão limpo, é tão, sabe, igual. E é uma filosofia tão verdadeira, tão sincera, tão cara a cara, é isso aqui, que chegou uma hora que eu falei assim, cara, pô, quando eu rezo para São Enzo, desculpa, eu não tenho nenhuma relação, nem sei quem foi São Enzo. Eu sei que São Expedito, eu sei que tem santos franceses, santos belgas, santos italianos, santos espanhóis. Mas quando eu falo para eles alguma coisa, eu não me sinto tão respondido, tão ligado rapidamente a isso. Quando eu falo com Jesus, eu acho que Jesus também está na África, também é o mesmo sentido de amor dele. Então, ele é aceito por mim dentro... Eu estudei os santos católicos, eu recebi a hóstia, e eu sei que tem valor nisso. Tem valor em Jesus Cristo, em Deus, todo o valor do mundo. Mas os santos não necessariamente. Os santos, para mim, são figuras históricas que têm a história contada, que têm viés contado como grandes heróis ou sofredores, etc. Eu acho bonitas as histórias. Mas, cara, quando eu olho, chego em casa, eu preciso morar perto de mata. Porque quando eu chego em casa, e eu estou estressado, eu estou cansado, eu estou preocupado, puta, eu paro e sento e fico olhando para aquela mata, fico vendo o vento passando, batendo, e a mata vindo, aquele verde, aquela coisa. Cara, aquilo ali é o que me deixa em paz. Aquilo ali, para mim, é Deus. Para mim, eu consigo pensar, consigo raciocinar. Eu posso rezar muitas coisas para muitos santos e não sentir a mesma coisa. Então, para mim, bate assim, entendeu? Eu estava lá dentro, eu vi a sinceridade. Eu lembro quando eu vi a primeira vez a minha irmã recebendo
ela é rodante, que chamam. Então, é a pessoa que tem uma relação com... Minha irmã já partiu, maravilhosa Marisa, que me deu tudo. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu era criança, eu lembro disso perfeitamente, eu devia ter uns 4 anos de idade. A memória dela, a primeira vez. E eu estava com a minha irmã, e ela estava em casa fazendo as coisas. Pô, minha irmã, se eu estava com 4, ela estava com 20. 17, 18, 20. E eu estou olhando, estou brincando, isso aqui, de repente eu olho para minha irmã e vejo, ela cuidava de nós todos, era mais velha um pouquinho. Eu vejo ela e ela está com um semblante totalmente diferente. Eu olhei e falei assim, é minha irmã, mas não parece a minha irmã. Ela estava com um semblante totalmente diferente. E quando eu olhei para ela, eu falei assim, a cor da minha irmã está diferente, ela estava vermelha, ela estava de uma outra cor, ela não estava preta como ela era, parecida com a minha cor, um pouco mais escura que eu. Ela não estava, ela estava com outra cor, ela estava vermelha. E eu reparei isso muito antes de todo mundo. Eu vi que ela estava diferente, não era minha irmã. A finalização dela estava diferente. E ela estava com outra cor. Logo daqui a pouco, eu vi a movimentação toda e alguém vindo do santo para mexer, para ficar com ela, para não sei o que, cabeça. Eu vi a primeira vez que a minha irmã... Então, assim, ela não me enganou, nunca me enganou, minha família nunca me enganou. Eu tinha acesso, por ser criança, eu tinha acesso a todas as casas de santos, porque era puro, então podia entrar e ver, e participar, e ver tudo. As minhas memórias são as mais lindas, as coisas mais puras, mais de verdade. E é o que me formou. Então, eu respeito o catolicismo, eu sou um católico também, porque eu acredito. Só não sou tão mais hoje um católico apostólico romano. Eu sou um católico que acredito no amor. Gostou desse corte? Então se inscreva na sua resenha. As melhores histórias estão aqui e com a sua inscrição, nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada, só clicar.